Pessoal, esse é um exemplo que a gente vai trabalhar, um exemplo bem interessante de sistemas físicos, de um sistema físico envolvendo forças conservativas, tá? A gente vai utilizar as propriedades que a gente acabou de ver das forças conservativas e trabalhar aqui na descrição de um problema, tá? De um sistema físico real. E qual que é esse sistema físico? É o caso de uma molécula diatômica, tá? A gente sabe que numa molécula, por exemplo, do tipo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, você tem ali compartilhamento de elétrons, né, nas ligações covalentes. Então, numa molécula desse tipo, o que mantém os átomos grudados um no outro, né, o que mantém os átomos interagindo uns com os outros, são as forças de natureza elétrica, tá? A gente não estudou força eletrostática, né, aqui no curso, esse é assunto para Física 2, mas já adiantando essa informação para vocês, né, que a força elétrica, ou força de interação entre cargas elétricas, é um caso, é um exemplo de força conservativa, tá? Assim como a força peso, assim como a força elástica, tá? Então, numa molécula desse tipo, né, você tem, por exemplo, vamos pegar o caso do oxigênio, né? Você tem dois átomos idênticos interagindo entre si, né, a uma certa distância, né? A molécula tem um certo tamanho, então a gente percebe que numa molécula onde existe compartilhamento de elétrons, né, como é o caso do oxigênio, essa molécula ela oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? A posição das partículas, né, a posição dos átomos numa molécula diatômica, por exemplo, essa posição não é fixa. Né? Os átomos eles podem vibrar, eles podem oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? Por que isso acontece? Né? E como que a gente consegue formar uma molécula desse tipo? Bom, em uma molécula diatômica, como essa que a gente vai trabalhar, existe uma energia potencial elétrica associada à força elétrica entre os átomos, tá? E essa curva, né, essa função energia potencial elétrica, né, que descreve a interação entre duas partículas numa molécula diatômica, é dada por essa expressão aqui, ó, tá? É uma forma geral que a gente verifica, né, na verdade, essa função ela é uma função calculada, né, a partir de princípios de mecânica quântica, tá? Então, a curva de energia, a função de energia potencial de interação entre dois átomos numa molécula diatômica é uma constante positiva, que eu estou chamando de Azinho, dividido por x elevado a 12. X é a distância entre os núcleos dos dois átomos, tá? Então é a separação entre os núcleos dos átomos. Menos uma outra constante dividido por x elevado a sexta. Essas constantes A e B, elas dependem do tipo de átomo que está formando aquela molécula de átomo. Tá? Então são parâmetros microscópicos do problema. São constantes positivas. Tá? X é a separação entre os átomos. Então, gente, a gente percebe o seguinte, o que rola? Digamos que fosse possível, né, você pegar um dos átomos dessa molécula diatômica, o oxigênio, por exemplo, manter ele fixo aqui, e aí você pega esse outro átomo e coloca ele a uma distância muito grande em relação ao anterior. Tá? Se eles estão muito distantes uns dos outros, não tem interação elétrica entre eles. Um átomo não sente a interação que o outro produz. Tá? Agora, à medida que você pega esse segundo átomo e começa a trazer para mais pertinho desse átomo inicial, desse átomo que está fixo aqui, começam a surgir interações de natureza eletrostática. Por quê? O núcleo positivo, né, desse átomo, ele vai, por exemplo, atrair os elétrons que estão distribuídos aqui na eletrosfera desse segundo átomo. Então, o núcleo desse camarada atrai a nuvem eletrônica desse segundo átomo. Por outro lado, o núcleo positivo, né, desse camarada vai repelir o núcleo positivo desse camarada. Então, o tempo todo, à medida que você vai aproximando esse segundo átomo do primeiro, você tem tanto repulsão quanto atração elétrica. Quem que vai ganhar essa disputa entre atração e repulsão? Depende da distância que eles estiverem. Tá? E a gente já vai comentar isso com base aqui no gráfico. Inclusive, essa é uma das perguntas do problema. Tá? Para uma determinada distância, para um determinado intervalo de distância entre os átomos, eu tenho uma atração, para um determinado intervalo de distância, eu tenho uma repulsão entre os átomos. Tá? Então eu vou aproximando esses camaradas e começam a surgir então forças de origem eletrostática entre eles. Tá? A interação entre eles é descrita por essa curva de energia potencial, tá? Que está colocada aqui.
Então, olha só, gente. Primeiro, vamos analisar o comportamento dessa função aqui. Ó. A gente percebe que quando o x é muito grande, ou seja, quando os dois átomos estão muito distantes um do outro, você vê que a função de energia potencial, ela tende a zero. Ou seja, para x tendendo a infinito, para uma separação muito grande entre eles, um átomo não interage com o outro. Então, a energia potencial tende a zero, né? Agora, à medida que você aproxima os dois átomos, surge então uma interação de natureza elétrica e, portanto, uma energia potencial associada a essa interação. Tá? E aí, o comportamento dessa função é que vai dizer para a gente para quais intervalos de x eu tenho atração e para quais eu tenho repulsão. Repara que nesse intervalo aqui, para esse intervalo, a minha derivada du dx, a minha função energia potencial elétrica, ela é positiva, ela é crescente. Para um determinado ponto, para uma determinada separação entre os átomos, eu tenho o que eu chamo de x de equilíbrio. Para esse ponto aqui, você vê que a derivada dessa função é zero. Essa função aqui, quando os átomos estão a uma distância entre eles igual a x do equilíbrio, que eu já vou calcular quanto que vale, nessa distância os átomos estão em equilíbrio. Eu não tenho nem repulsão, nem atração. A força entre eles é nula. Eu tenho a situação de equilíbrio da molécula, ou a separação de equilíbrio da molécula. Tá? E para distâncias abaixo, para separações menores do que a separação de equilíbrio, eu vejo aqui que a derivada du dx é menor do que zero. Ou seja, a função decresce com o aumento da distância, o aumento da separação x. Tá? Então, olha só, gente, se a gente lembra daquelas propriedades lá das forças conservativas, lembra? São 3 propriedades. A primeira delas, toda força conservativa, ela conserva a energia mecânica do sistema. Então, se você tem um corpo que está submetido apenas à ação de forças do tipo conservativa, a soma da energia cinética com a energia potencial vai ser sempre constante. Né? Essa energia potencial pode ser energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elástica, ou pode ser energia potencial elétrica. É uma forma de energia que está relacionada com a configuração do seu sistema. Tá? No caso aqui, dos átomos, essa energia potencial está associada com a separação entre os átomos. Né? Então, a energia potencial é sempre uma energia de configuração do sistema. Tá? E a energia cinética tem a ver com o movimento. Tá? Então, primeira coisa, forças conservativas conservam a energia mecânica do sistema. Segunda propriedade, o trabalho mecânico de uma força conservativa, força-peso, força elástica ou força elétrica, o trabalho não depende da trajetória. Né? Então, por exemplo, se eu pego uma partícula, trago ela do ponto A até o ponto B, tá? Seguindo essa trajetória qualquer aqui, tá? Então eu tenho aqui uma partícula com uma certa massa e um certo peso. Se eu quero trazer essa partícula daqui para cá, ao longo dessa trajetória, o trabalho da força-peso vai ter um determinado valor. Se eu pegar essa mesma partícula e trouxer daqui para cá, ao longo de uma outra trajetória qualquer, né, ao longo dessa linha aqui de baixo, ao longo dessa curva aqui de baixo, o trabalho daqui para cá, tanto ao longo dessa linha quanto ao longo dessa outra linha, vai ter exatamente o mesmo valor. No caso da força-peso, a gente já viu que o trabalho tem a ver unicamente com a diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final. Tá? Isso aqui a gente já discutiu. Tá? Então, o trabalho de uma força conservativa, por exemplo, a força-peso, não depende da trajetória que você está utilizando para deslocar a partícula. Tá? Então, essa é a segunda propriedade de forças conservativas. E a terceira propriedade, que é o que a gente vai explorar aqui nesse exercício, é que para cada força conservativa existe uma função energia potencial associada a ela. Para a força-peso, energia potencial gravitacional. Para a força elástica, energia potencial elástica. Para a força elétrica, energia potencial elétrica. E a relação entre a força conservativa e a energia potencial associada é uma derivada, menos du dx. Nesse caso aqui, né, a força elétrica é uma força que atua ao longo da linha de separação entre os dois átomos, então ela é uma função apenas da coordenada x. Tá? Então, olha só, gente, se força é menos du dx, força conservativa, né, no caso força elétrica, fica fácil responder aqui a letra A. Eu quero achar para qual distância, para qual separação entre os núcleos atômicos
eu tenho equilíbrio. Ué, quando que eu vou ter a situação de equilíbrio? Quando que a força de interação entre as partículas vai ser zero? Quando essa derivada aqui, ó, foi igual a zero. Se essa derivada for zero, a força elétrica é zero. Né? Então, para achar aqui a letra A, é simplesmente pegar a derivada dessa expressão e igualar a zero. Ver qual o valor de x que satisfaz essa condição de equilíbrio. Né? Então, para resolver, eu tenho o seguinte, eu quero achar du dx na posição x de equilíbrio é igual a zero. Eu quero achar quanto que vale esse sujeito aqui. Qual que é a separação entre os núcleos que vai me dar aquela condição de força nula. Né? Então, vamos derivar isso aqui em relação a x. Ó. Então, vamos ver. Du dx quanto que dá? Du dx... Olha só, bom, o primeiro termo aqui. O A é uma constante, tá? Eu vou deixar ela aqui. A vezes x elevado a menos 12, né? Derivada de x elevado a menos 12. É menos 12, você escorrega a potência, né? Vai ficar então menos 12 vezes x elevado a menos 13. Subtrai uma unidade da potência, né? Menos, segundo termo, o bzinho é constante. Já vou deixar ele lá, né? Derivada de x elevado a menos 6. O menos 6 vai descer, né? Escorrega a potência. Menos 6 vezes x elevado a menos 7. Tá? Essa é a derivada du dx. Então, o du dx vai ficar o seguinte. Du dx vai ser, então, menos 12a sobre x elevado a 13, menos 12a sobre x elevado a 13, menos com menos aqui dá mais 6b sobre x elevado à sétima potência, essa é a minha derivada du dx. Né? Eu quero que esse negócio seja zero, quando o meu x é justamente o x de equilíbrio, a separação de equilíbrio. Então, meu du dx avaliado na posição de equilíbrio vai ser menos 12a sobre x do equilíbrio mais 6b sobre x do equilíbrio elevado a sétima. Eu quero que aquilo ali seja zero. Tá? Bom, então um jeito de fazer aqui é o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda aqui, ó, por x elevado a sétima. Vou multiplicar esse cara aqui por x à sétima e esse aqui por x à sétima, que aí vai cortar esse cara, vai ficar só com esse termo mais uma constante igual a zero, vai ficar fácil isolar o x, do equilíbrio. Né? Então, eu vou multiplicar tudo por x à sétima. X do equilíbrio à sétima. Vou multiplicar tudo, vai ficar o seguinte, ó, menos 12a. Então, vai ficar menos 12a sobre x à sétima em cima, sobre x a 13 embaixo. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar x a sexta embaixo, né? Então, eu vou ter x a sétima em cima, dividido por x elevado a 13 embaixo. O que vai dar isso aqui? Vai dar 1 sobre x elevado a sexta. Né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Então, vai ficar x a sexta, x do equilíbrio, elevado à sexta potência, mais o outro termo aqui, ó, vezes x à sétima, vai dar 6b. 6b, que é igual a zero. Né? Então, vamos ver como é que fica isso. Então, isso implica aqui 12a sobre x à sexta né? Só passar esse cara para lá somando, 12a sobre x à sexta, ficar positivo, é igual a 6b. Né? Então, 6b vezes 6b vezes x à sexta, né? Só multiplicar cruzado aqui, ó, 6b vezes x à sexta é igual a 12a.
Dá para dividir a equação por 6, né? Dividir tudo aqui por 6. Então vai cortar esse 6 aqui, esse aqui vai ficar 2. Então eu vou ter que o x do equilíbrio elevado à sexta x do equilíbrio elevado à sexta é 2a sobre b. Olha, então o x do equilíbrio vai ser 2a sobre b elevado a 1 sexto. Né? Eleva esse lado a 1 sobre 6, eleva esse outro lado a 1 sobre 6. Né? Então eleva os dois lados a 1 sexto. Então esse aqui vai ficar o x do equilíbrio, do lado de cá, 2a sobre b. 2a sobre b elevado a 1 sexto. Né? Então, A e B são parâmetros conhecidos do problema, né? São parâmetros microscópicos, que têm a ver com a distribuição eletrônica, né? Com a estrutura daqueles átomos que estão interagindo. E quando eles estão exatamente a essa distância, quando a distância entre os núcleos atômicos é igual àquele valor, eu estou trabalhando justamente nessa condição de equilíbrio aqui. Ó. Quando a derivada é zero, consequentemente a força elétrica é zero, eu tenho a condição de equilíbrio da molécula. Né? Então, esse x do equilíbrio é 2a sobre b elevado a 1 sexto. Beleza? Aí, na letra B, para quais valores de x eu tenho atração elétrica e para quais valores de x, para quais intervalos, né, eu tenho repulsão entre os átomos. Olha só, gente, como é que essa curva de energia potencial ela dá exatamente o comportamento que a gente verifica para as moléculas, né? Que é esse comportamento de oscilação em torno da posição de equilíbrio. Olha só, gente, força elétrica que mantém, né, a molécula ligada é menos du dx. Então, olha só, quando eu estou trabalhando nessa região aqui, quando a distância entre os átomos é maior do que a distância de equilíbrio, olha só, essa curva aqui, a derivada dela é positiva. Se a derivada dela é positiva, se du dx é positivo, se du dx é positivo, positivo dele com o negativo aqui, ó, vai dar uma força o quê? Uma força negativa. Ou seja, uma força apontando no sentido contrário do eixo x. Então, nessa região aqui, ó, eu tenho força elétrica menor do que zero. O que isso significa aqui, gente? Eu tenho atração. Então, digamos, os dois átomos eles estão aqui na posição de equilíbrio. Se, durante a oscilação, né, esse átomo de cá se afasta um pouquinho do primeiro, vai surgir uma força atrativa nele, por causa do comportamento da curva de energia potencial. Né? A força elétrica passa a ser negativa, ou seja, o eixo x cresce para lá, a força aponta para o lado esquerdo. Né? Agora, digamos, durante a oscilação dessa molécula, digamos que esse átomo aqui, ó, ele se aproxima do anterior, né? Se aproxima do primeiro, ou seja, se a distância entre eles for menor do que a separação de equilíbrio. Olha só, então eles estão na posição de equilíbrio e esse átomo aqui, ele se aproxima um pouquinho do átomo anterior, né? Então, se eu estou trabalhando nessa região aqui, ó, o meu du dx é negativo. A minha função é decrescente. A energia potencial diminui com a separação. Né? Então, se du dx é menor do que zero, se esse camarada aqui, ó, se esse sujeito é negativo, o negativo dele com o negativo aqui dá o quê? Positivo. Então, nesse intervalo aqui, ó, a força elétrica é maior do que zero. Se a força é maior do que zero, significa que ela aponta para a direita. Aponta no sentido crescente do eixo x, então eu vou ter uma repulsão. Eu tenho uma repulsão. Então, olha só como é que essa questão das ligações químicas, né, como é que ela é bem engenhosa. Né? Os dois estão na posição de equilíbrio, digamos. Né? Se essa partícula se afasta da primeira, surge uma atração.
Se ela se aproxima da primeira, surge uma repulsão. Né? Então a molécula ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio por causa dessa propriedade da função energia potencial. Tá? Ou seja, se você afasta para além da posição de equilíbrio, a atração entre o núcleo e a eletrosfera fica mais importante do que a repulsão. Por outro lado, se você aproxima os dois, você coloca os dois átomos bem pertinho, a repulsão entre os núcleos e entre as eletrosferas se torna maior do que a atração. Então a molécula se repele. Né? Então ela vai oscilar em torno dessa posição. Okay? Sempre que eu tenho essa condição, sempre que a função energia potencial tem essa concavidade para cima, né? Sempre que ela tem a forma matemática dela tem essa cara, né, de uma curva, né? Parece uma parábola, não é uma parábola, obviamente, né? Isso aqui não é uma parábola, mas sempre que a função energia potencial tem essa concavidade para cima, eu tenho essa condição que a gente chama de equilíbrio estável. O que significa equilíbrio estável? Significa que se você perturba o sistema, se você tira o sistema da posição de equilíbrio, ele tende a restaurar a posição de equilíbrio, a condição de equilíbrio. Né? E é justamente o que eu tenho aqui. Ó. Os dois átomos estão nessa separação aqui, ó, eles estão em equilíbrio. Se você afasta, eles tendem a se atrair, se você aproxima, eles tendem a se afastar. Por isso que eu tenho uma oscilação. Né? Então, essa condição de equilíbrio, para esse tipo de curva de energia potencial, significa que eu tenho uma condição de equilíbrio estável. E é isso que garante, então, a estabilidade das moléculas, né, e das ligações químicas que formam aí a substância na natureza. Tá legal? Então, a aplicação direta dos conceitos aí de força conservativa, energia potencial e da relação entre elas. Ok? Então, vou encerrar esse vídeo aqui e na sequência a gente faz mais alguns exemplos.